acordei, olhei a vida e me espantei. Eu tenho mais de 20 anos e eu tenho mais de 1000 perguntas sem respostas. Estou ligada no... Sou artista pesquisadora da dança, videomaker e professora de dança contemporânea. Eu iniciei minha formação aos 5 anos de idade com o jazz dance e desde então passei por alguns estilos outros de dança, como balé clássico, as danças populares e tradicionais brasileiras e também a dança contemporânea, que tem sido meu foco nos últimos 10 anos, 12 anos mais ou menos. Eu sou formada em licenciatura em dança pelo UFMG, em Estudos Gerais Artes e Culturas Comparadas pela Universidade de Lisboa, que foi através de um programa de dupla formação oferecido pela CAPES, e sou mestre em artes também pela UFMG. A minha formação em dança é em escolas livres mesmo, de formação aqui de Belo Horizonte, e já com 18 anos, mais ou menos, um pouco antes de entrar para a faculdade de dança, eu fiz parte do grupo Sarandeiros, de danças populares brasileiras, e mais para frente do grupo Dança Jovem, que tinha a direção da Esther França. Infelizmente o grupo não existe mais, e era em parceria com o Mova-se Coletivo de Criação. E foi um grupo extremamente importante para mim, porque eu pude ter aulas e participar de oficinas, trabalhos com artistas diversos daqui de Belo Horizonte, também de fora de BH, os próprios integrantes do coletivo Mova-se, que é um coletivo que incentivou muito através do Dança Jovem essa formação do artista criador, né, de colocar a gente no lugar de pesquisa e criação, de estimular a autoralidade. Então eu acho que foi um grupo que influenciou muito no meu modo de perceber a dança. Com a minha entrada no grupo Sarandeiros, eu tive o primeiro contato com as danças tradicionais, populares brasileiras, e eu senti no meu corpo algo muito forte, assim. Então, na prática mesmo, em dançar diversas manifestações culturais do Brasil que eu nunca tinha dançado ou já tinha visto, mas não experimentado no corpo. E isso para mim foi muito forte. E eu sinto que até hoje, por mais que em determinado trabalho eu não explore a questão das danças populares ou tradicionais, essa corporalidade já está em mim, assim. E eu sinto que naturalmente essa conversa entre o contemporâneo e as danças tradicionais e populares acontece no meu trabalho, assim. Eu gosto de olhar para essas manifestações no agora, assim, em diálogo com o que tem rolado, com o urbano, enfim, com todas as dinâmicas da cultura, entendendo que a cultura é dinâmica, né? Então, as danças tradicionais, populares, estão sempre em movimento e elas circulam dentro do meu corpo, que vive o agora. Então, naturalmente, esse cruzamento entre tradicional e contemporâneo, ele acontece. Minha pesquisa em videodança começou há uns 5 anos atrás, e meu maior interesse era, de fato, esse cruzamento entre dança e audiovisual de maneira não hierárquica, né? Que uma área conversasse com a outra. Então, eu entendo a videodança como uma deriva do encontro dessas duas áreas. Então, ela não seria um mero registro de uma obra, né? Como se você quisesse, por exemplo, transpor uma dança que você faz para o palco para a tela, mas de pensar essa dança dentro desse contexto. Então, para isso, para mim, é super importante pensar nesse trabalho colaborativo entre áreas. E aí, particularmente, eu também me identifico muito com o outro lado, né, por trás das câmeras e dos computadores, assim. Então, eu gosto muito de filmar e de editar. E foi um gosto que eu fui cada vez mais adquirindo e me envolvendo, pesquisando cada vez mais. E uma das coisas que me mobiliza muito para a criação de videodança, também para a pesquisa de videodança que
eu tenho feito, né, também na academia, foi a percepção de que mesmo quando eu estou atrás das câmeras ou editando, eu ainda me sinto dançarina, então ainda me sinto em estado de dança. Então isso é algo que me deixa bastante curiosa, assim, de pensar como a minha formação em dança conduz os meus processos dentro do audiovisual, né? Foi algo bastante experimental mesmo, de pegar a câmera, o desejo de fazer e fazer fazendo, né? Descobrir na prática. E aí o meu mestrado foi sobre videodança. Então também essa é uma pesquisa que está bem forte nesses últimos tempos, tanto no aspecto acadêmico quanto artístico também. Acho que minha inspiração ela é bastante visual. Quando eu sinto um desejo de criação interna, eu chamo assim, eu olho para o espaço e passo tempos em observação mesmo, da luz, das sombras, das texturas. Eu acho que realmente a imagem é algo que me provoca bastante. E aí as discussões, elas vêm normalmente da imagem. Aí da imagem vem uma teoria, vem uma palavra, vem uma sonoridade, uma questão, e daí eu vou encontrando o que transpassa essa visualidade, assim, mas primariamente a imagem é o que mais me chama para o processo criativo. Eu gosto muito de preto e branco, eu tenho uma paixão antiga com preto e branco. Acho que muito pela textura, né, que o preto e branco confere nas imagens. Eu particularmente gosto do contraste altíssimo, mesmo quase branco e preto mesmo, e é algo que eu exploro bastante nas minhas criações. Gosto muito do amarelo, né, das cores quentes. A coloração tem sido também algo que tem me puxado bastante para pensar os meus trabalhos, né, na luz, a luz principalmente, assim. Mas, de uma forma geral, eu já tenho identificado nos meus trabalhos autorais um interesse muito no corpo, mas principalmente na figura desfigurada do corpo, né? Na sombra ou no vulto, enfim, na ideia de fragmentação do corpo, esse corpo que a gente não cata ele totalmente, assim, ele se esvai facilmente. Então é algo que eu vejo que já tem um tempo que eu tenho pesquisado. Coleto sombras já há muitos anos e nas minhas videodanças, por exemplo, é recorrente o uso de sombras, reflexos, vultos. Aquilo, nada disso. Sobrou o meu velho vício de sonhar. Meu período em Lisboa, eu vivi 2 anos lá e eu cursei Artes e Culturas Comparadas, que é uma graduação interdisciplinar, que já conversa muito com o meu modo de trabalhar e tudo mais. E foi super importante porque foi um momento que eu abri para conhecer outras áreas da arte, que não só a dança. Então, eu estudei muito sobre teoria das artes visuais, do teatro. Então, eu tive uma noção maior, né? Quebrei um pouco, estourei um pouco a minha bolha da dança e tive esse olhar mais amplo para as outras áreas.
E junto a isso, né, era um curso que relacionava arte e cultura, eu também me envolvi muito com os estudos culturais. Eu fiquei fascinada pela antropologia, estudos culturais no geral. E o próprio fato de eu ter atravessado o oceano, né, de estar em Portugal, no continente europeu, já fez um deslocamento muito grande para mim. Percebi mulher negra brasileira e isso mudou um pouco o meu jeito de enxergar tudo, inclusive a dança. Foi um momento que eu realmente entendi esse cruzamento entre dança e vida, assim, ou pelo menos senti ele mais forte em mim, assim. Então eu sinto que essa imersão em Lisboa, na graduação lá, me fez entender esses cruzamentos, assim, entender como brasileira, mulher, enfim. Vira-Lata é uma coreografia do Léo Garcia e foi dançada pelo grupo Dança Jovem, que eu fiz parte, e que é um grupo bastante diverso. Na época deviam ter uns 16 bailarinos. Também foi apresentado no Festival de Cáceres, na Espanha, e é um trabalho que pensava essa relação do brasileiro, né, desse lugar muitas vezes visto como marginalizado, enfim, essa discussão sobre uma brasilidade, sobre a diversidade cultural, e tinha a influência musical também do blues. Então a trilha foi toda nessa pegada do blues. Me interessa muito a conversa com outras áreas de criação. Ultimamente eu tenho trabalhado bastante com músicos e também com outros artistas do audiovisual e eventualmente com artistas das artes visuais também. Então, nos meus trabalhos eu procuro manter um diálogo constante, intenso com esses artistas, para que de fato uma área não seja acessória da outra. Então é super bacana porque a gente sempre aprende, né, um pouco da outra área, a outra área aprende um pouco da nossa, e aí nessa conversa sempre gera coisas inusitadas que a gente não espera inicialmente. Eu acho que esse é meu interesse, assim, o que está por vir, né? Não é nada muito previsível, porque a gente se coloca em atrito às áreas mesmo para gerar algo novo, outra coisa, assim. Mas, para além disso, eu tenho também o projeto Movimento em Rede, com a Nicole Black e o Otávio Cota, que aí a gente já tem atuado mais como um coletivo mesmo, os trabalhos feitos entre a gente. Mas, fora isso, ou são trabalhos solo, que eu mesmo danço, filmo, edito, ou então propostas em que eu convido outros artistas para participar. Mas também na parte de edição eu me percebo bastante coreógrafa, assim. Eu sinto que a minha condução dentro da edição é muito baseado em elementos da composição coreográfica, por exemplo. Então, às vezes eu pego um material videográfico, olho para ele e daí faço uma nova composição espaço-temporal daquele material. Então, eu me sinto um pouco não, talvez bastante coreógrafa nesse movimento de reconectar as imagens, criar novas narrativas, criar novos fluxos de movimento. Então, eu percebo que essa interferência ela acontece e, na maioria das vezes, conversada, né, junto com o performer e toda a equipe.
Eu sou também produtora cultural do projeto Ações de Apartamento, que eu realizo junto com o artista Ítalo Augusto. A gente iniciou o processo em 2019, desde então a gente já fez 4 eventos. E o Ações, ele é uma espécie de ocupação dos espaços residenciais. Então, a gente faz nossos encontros, né, as ações em casas, apartamentos, enfim, espaços residenciais, e convida artistas de várias áreas. Então, isso é uma coisa bastante presente no Ações, que é a diversidade das áreas. Então, sempre tem artistas das artes visuais, da performance, da dança. Então, tem esse diálogo e é uma experiência super legal, porque é bem íntimo, né? São poucas pessoas dentro de uma casa, os artistas ressignificam esse espaço, tem uma troca com o público bastante grande, que usa mesmo os espaços da casa, e normalmente a gente, além das performances, tem música, comida, bebida, então é um espaço de interação, de um relaxamento maior do que, por exemplo, num teatro, que a gente entra, senta, apaga a luz e sai depois. Então tem essa conversa maior entre público e artista. Então acontecia muito de acontecia uma performance e logo depois o performer está assistindo uma outra apresentação e já está num lugar de público também, e aí o artista conversa com o público, enfim, tem uma troca muito grande, e é um projeto que me é muito valioso porque ele cruza os públicos. Então, às vezes você vai para assistir dança, mas acaba assistindo uma performance, acaba vendo uma exposição de artes visuais. Então, esses públicos se encontram, se interessam por outras áreas, buscam pelos artistas nas redes sociais. Então, Ações de Apartamento é um projeto muito especial por isso. O espetáculo Muitas é do grupo Dança Jovem. Foi um espetáculo dançado aqui em Belo Horizonte, também em um festival em Cáceres, na Espanha. E depois dessa apresentação, a gente decidiu fazer uma versão videodança do espetáculo. Eu fui a editora da videodança e também fiz a direção de filmagem, de imagem. Então, a gente pegou esse trabalho que foi feito para o palco e transportou ele para a tela, né? Mudando ali várias questões de dramaturgia para caber dentro desse contexto. E aí a gente gravou dentro de um prostíbulo já em desuso aqui da Rua Guaicurus, o que foi uma experiência fortíssima. Eu nunca tinha entrado num ambiente como esse e ainda, enfim, dava para ver mesmo aquele espaço, sentir, né, as frestas daquele lugar, e com 7 mulheres dançando dentro desse prédio abandonado, cheio de ruínas. Foi algo bastante forte. Então a videodança foi gravada nesse espaço e pensada para esse lugar. E foi uma experiência incrível. A gente passou algumas semanas em imersão lá mesmo. O ambiente oferecia também uma luz incrível e foi uma experiência bem legal. E aí é interessante realmente pensar nessa virada, né, de um espetáculo para palco, para o vídeo, e como que faz essa passagem, pensar essas especificidades, o que precisa repensar dentro desse contexto, o que funciona para o palco, o que não funciona. E ainda um trabalho que teve a direção do Pedro Romero, que para mim é um grande artista daqui de BH, que também nos provocou bastante em termos de movimentação, e a gente trouxe para a cena as nossas questões enquanto mulheres, assim, cada um com as suas angústias, reflexões, enfim, e como que isso se transforma em movimento, em gesto e imagem, né, no caso do Muitas, versão videodança.
Reminiscências foi uma videodança elaborada junto com o terceiro ano do técnico do curso de dança do Cefarte e foi apresentada no espetáculo de formatura desses alunos e foi uma experiência super interessante porque a gente fez uma ligação, né, construiu a videodança a partir dos excertos das coreografias apresentadas. Então tinha excertos do meu trabalho, que se chamava Afim, do trabalho do Rafael Bittar, bailarino do grupo Corpo Rasto, e também da remontagem da Beth Arenque, de uma coreografia do Giri Killian. Então, Reminiscências é como se os meninos estivessem revisitando esses processos, realizando essas movimentações dentro do ambiente de afeto deles, que é o Palácio das Artes. Então, nos arredores, na lanchonete, nas áreas externas, internas. O próprio nome Reminiscências vem tanto dessa, né, de ter esses traços desses 3 trabalhos e também das memórias construídas por esses alunos ao longo dos anos de formação deles lá. E foi interessante que foi um trabalho colaborativo. Então, os meninos propuseram também os espaços para filmagem, pesquisaram junto comigo os melhores enquadramentos, planos, etc., as movimentações, a sugestão de dramaturgia. Então, foi também um processo formativo, né? Então, essa construção da videodança do início ao fim, de concebê-la, de filmar, de editar e, enfim, todo esse processo de criação de videodança. Viver de arte definitivamente não é algo fácil. Eu sinto que o artista, ele, para sobreviver, ele quase que não pode ser só artista, né? Tem que ter outras estratégias, porque o mundo não permite a gente viver daquilo que a gente escolheu como, né, como foco, como profissão. Então, atualmente, para viver de arte, eu tenho me apoiado em vários lugares, assim. Então, dentro da própria arte, na dança como pesquisadora, né? Então, eu estou dentro da academia, tenho procurado me aprofundar na academia também como uma opção de carreira e por me interessar bastante como artista criadora, como professora e aí também nos últimos tempos como videomaker, não necessariamente só para produção de dança, mas também de outros trabalhos. Então eu tenho feito esses caminhos para conseguir seguir dentro da arte. Além disso, eu tenho trabalhado também como produtora cultural, estou começando aos poucos. E é isso, criando braços vários para poder sobreviver. Eu acho que eu danço porque eu percebo melhor o mundo dançando. Eu assimilo as coisas dançando, eu elaboro dançando. E como eu vejo a dança muito ligada à vida, então eu não sei se eu conseguiria viver de outra forma. Então é a partir da dança que eu elaboro os meus sentimentos, minhas percepções, e não só de maneira positiva, também as coisas não tão gostosas, assim, né? As coisas tristes, difíceis, não querendo romantizar a dança, mas para mim ela é fundamental, é o jeito que eu me percebo no mundo e gosto de cada vez mais sentir a dança porosa, atravessada, assim. Eu acho que ela me interessa cada vez mais porque cada vez mais eu sinto ela permeada por tudo que me cerca. Mulher, meu filho, eu sou, eu vou.